Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Fábio e esta é uma série de 3 vídeos focando substantivo, adjetivo e processo de flexão. Nesse segundo vídeo, a gente vai explicar um pouco sobre o que é adjetivo, como ele funciona, um pouco dos processos de construção e no nosso último vídeo nós vamos falar como a gente flexiona singular, plural, masculino e feminino para ajudar na quesito de concordância. Além disso, quando a gente vai estudar esses dois elementos, eles são super importantes para que vocês entendam um pouquinho do processo de construção escrita. Então, vamos lá? Pensem com vocês um pouquinho. O que vocês sabem sobre adjetivo? Como que vocês classificam? Como que isso vem sendo classificado para vocês ao longo desse tempo que vocês estudam? Porque quando a gente fala de adjetivo, a gente está falando de algumas categorias gramaticais que divergem de autor para autor. Eu vou colocar para vocês aqui 2 definições e eu vou dizer quais delas funcionam, não funcionam, como que vocês têm que interpretar isso. Então, a primeira definição, a gente diz que é palavra que delimita o sentido de um substantivo. O que vocês têm que entender disso? Todo adjetivo, ele é uma delimitação do meu substantivo. Então, eu tenho, por exemplo, caneta. Caneta eu falo de qualquer caneta. Agora, quando eu coloco caneta azul, eu me refiro só a um tipo específico de caneta, aquela da cor azul. Então, quando a gente diz delimitação, a delimitação ela acontece em 2 etapas. Ou você delimita adicionando informação, no caso nós vamos chamar de uma delimitação explicativa. Então você explica alguma coisa sobre isso. Em geral, as explicações a gente reserva mais para os apostos, mas serve também para os adjetivos, isso, nesse caso aqui. Ou a restritiva, que é a mais comum, é você pegar um termo que é muito abrangente e você restringe. É por isso que quando você fala, por exemplo, na uma garrafa vermelho escuro, aliás, vermelho escura, garrafa vermelho escura, você está falando de um termo na qual você separa todas as garrafas daquela que é vermelho escura. E é claro que você vai categorizando isso cada vez mais, e sintaticamente isso serve como predicativo do sujeito também, quando eu digo a garrafa é redonda. Quando você utiliza em construções desse tipo. E também é uma palavra que caracteriza o substantivo, que é aquilo que muitas vezes vocês escutam. Essa definição caracterizar o substantivo, eu acho ela super arriscada, porque o substantivo já caracteriza. Então, quando você diz que alguma coisa, por exemplo, você pega uma fruta e diz, isto é uma laranja. Laranja já é uma caracterização daquele objeto. Não que isso aqui esteja completamente errado. Ele só dá problemas quando a gente pensa no substantivo, que a função dele é muito parecida. Então vocês levem essas 2 definições juntas para elas funcionarem direitinho. Então todo o adjetivo ele delimita e caracteriza um substantivo. Então eu trabalho com a ideia de explicação e também com a ideia de restrição de sentido. E bora lá, por exemplo, bolo. Bolo se refere a qualquer bolo. Esse eu estou ilustrando por conta das próximas sequências. Mas se eu falar bolo e eu eliminar essa foto, você vai pensar em uma série de bolos, de chocolate, de abacaxi, que eu descobri recentemente que o amigo meu não gosta, de coco. Aí pensa, qual que é o teu favorito? Eu particularmente não sou muito fã de bolo de chocolate. Eu prefiro bolos menos doces. Mas para efeitos aqui, eu escolhi um de chocolate. Porque esse bolo de chocolate, no caso aqui, ele é marrom. Estou falando bolo marrom é a cor dele. Esse é o meu adjetivo. Marrom também pode ser um substantivo, a cor marrom. Mas aqui no caso ele é um adjetivo. Por quê? De todos os bolos que eu conheço, eu estou separando aquele que é marrom. Ou, para quem gosta de chocolate, o bolo pode ser gostoso.
E ele parece bem gostoso aqui nessa foto, não parece? Então, um bolo gostoso, um bolo macio, um bolo molhadinho, tudo isso daí são adjetivos que caracterizam este bolo. Talvez esse esteja, está muito bonito, inclusive. Ou eu posso usar mais de uma palavra como adjetivo, que nós vamos chamar de locução adjetiva. Tenho um bolo de chocolate. Então, se eu muitas vezes quero classificar um adjetivo, adjetivar alguma coisa, eu posso adjetivar utilizando preposição mais substantivo. Isso é chamado de locução. Tem o mesmo valor. Eu poderia dizer um bolo achocolatado? Poderia, seria um termo equivalente, mas não é igual. Quando nós chegarmos em locução, eu vou explicar melhor por que há problemas quando a gente diz que locução adjetiva às vezes tem equivalente em adjetivo. E eu posso ainda tornar a minha descrição de adjetivo muito mais complexa. Então eu não tenho só um bolo de chocolate, eu tenho um bolo de chocolate com castanhas. Então o que isso quer dizer? Ele tem duas características dentro dessa locução adjetiva. Então o legal da locução adjetiva é que eu posso enfiar um monte de características sem que isso soe estranho. Se eu colocasse acastanhado, eu não sei se eu estaria falando da, da semente lá do grão. É que assim, eu não sei exatamente qual que é a denominação de castanha. Acho que castanha é uma categoria própria em português. Porque em inglês chama nut. Então, às vezes, eu troco um pouquinho isso aqui. Agora, se eu digo bolo de chocolate com castanhas ou um bolo achocolatado com castanhas, já fica um pouco mais claro o que eu estou falando. Lembrando, preposição, pode ser com conjunção também, no caso com, mais substantivo para formar a locução. E o que é a locução adjetiva? A locução adjetiva, ela funciona para utilizar mais de uma palavra para funcionar como adjetivo. E aqui eu tenho duas possibilidades no geral. Ou eu pegar uma preposição mais um substantivo, pode ser uma conjunção também, com, em alguns casos funciona muito bem, ou uma preposição mais um advérbio. Ou seja, preposição mais alguma coisa forma a locução adjetiva. Se eu tenho adjetivos, eu não vou precisar da locução ou no caso da preposição para poder conectar, porque o próprio adjetivo já se conecta automaticamente à palavra. Então vamos ver aqui alguns exemplos. São torcedores de futebol. Então, assim, eu poderia colocar torcedores futebolísticos? Não poderia. Porque futebolístico dá a ideia de que são pessoas que jogam. Não necessariamente essas pessoas jogam futebol. E é aí que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com algo que muita gente coloca sobre adjetivo. Que adjetivos, no caso das locuções, podem ser substituídas por adjetivos parecidos. Então, por exemplo, se eu falo assim, torcedor brasileiro e torcedor do Brasil, eu estou dizendo a mesma coisa? Nesse caso, sim, aqui não vai ter muita diferença. Mas, como eu dei lá do exemplo do bolo, se eu falo bolo de chocolate e bolo achocolatado, não são a mesma coisa. O bolo achocolatado, quer dizer, é aquele bolo que leva alguma coisa de chocolate, mas não é necessariamente a base dele, ou não é o ingrediente principal, o ingrediente mais evidente. Quando eu falo bolo de chocolate, o chocolate ele é mais evidente. Se eu falo, por exemplo, assim, vai bolo de baunilha, ou vamos trocar de bolo, vamos trocar de comida aqui, vai. Sorvete de baunilha. Eu estou dizendo que a baunilha é o ingrediente que se destaca. Quando eu digo assim, sorvete abaunilhado, eu estou dizendo que a baunilha ela está presente, mas ela não é o destaque. Então, muitas vezes, não dá para eu trocar um adjetivo, um adjetivo por uma locução adjetiva e vice-versa. Muitas vezes dá, muitas vezes também não dá. Então, sempre observem se o sentido muda. Vamos ter aqui um outro exemplo onde vocês vão perceber um pouquinho isso. Eu peguei aqui para vocês uma canção da Clara Nunes, Tristeza de Pé no Chão. Não vou cantar isso aqui. Seria muito bom, seria legal cantar, mas não vou cantar isso aqui. Minha voz não permite, minha voz não é tão boa. Mas olha só, dei um aperto de saudade no meu tamborim.
Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas, dei um tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Vamos olhar aqui. De saudade é uma locução adjetiva. De mais saudade. Temos também. Alguém pode pensar também, da cuíca, a gente até pode chamar de locução adjetiva, porque não é qualquer pano. Mas eu não quis colocar aqui para a gente evitar um pouco alguns problemas de construção, porque aí, quando eu falo da cuíca, eu posso interpretar como complemento nominal também. Então, eu quis fugir um pouquinho disso, mas da cuíca pode ser considerado também. Com as minhas lágrimas, dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida. Na avenida já não entra nisso porque a avenida é o local, então a gente vai chamar isso de advérbio, no caso locução adverbial, sem empolgação. Porque se na avenida ele é um modificador para a palavra cantei. Cantei na avenida. E sem empolgação se refere ao eu lírico. Então vamos trocar aqui essas duas palavras em vermelho por substantivos sem ser locução. Vejam se vai ter o mesmo sentido. Dei um aperto saudoso. Então, o saudoso, que seria o adjetivo mais próximo de saudade, não me dá a mesma ideia. De saudade quer dizer o sentimento de saudade. Saudoso seria mais a forma como esse aperto se deu. Uma característica do aperto, o aperto ser saudoso. E meu tempo esperado, ele ficou horroroso. Porque se você pegar o de espera e o esperado, embora aqui eles tenham um significado muito parecidos, o esperado dá a ideia de expectativa, dá uma ideia de alguma coisa diferente de tempo, no sentido de parar e esperar um pouco. Então, nem sempre a locução adjetiva pode ser substituída por uma palavra equivalente. Então, sempre observem se o sentido ele permanece ou se ele se altera. Aí, como a gente classifica os adjetivos? Isso é o mais difícil. Classificar adjetivo é o mais complicado. Por quê? Tudo que vocês viram nos substantivos não repete no adjetivo. Só que o adjetivo ele é muito mais complicado para classificar porque, na prática, a classificação para adjetivo não funciona muito bem. Você vai classificar ele bem menos coisa. Então, por que eu estou dizendo que ele é complicado, afinal de contas? Porque, na prática, saber as classificações dos adjetivos muda muito pouca coisa. Eu vou mostrar para vocês como se classifica, mas vocês não precisam se preocupar. O que vocês viram no substantivo, em menor grau, repete aqui. Aqui para o substantivo, eu preciso separar imperativo e derivado. Do contrário do que acontece com o substantivo, que primitivo e derivado não é algo que é só dele, aqui, para o adjetivo, ele tem uma categoria própria, porque tudo que vem a partir do adjetivo acontece por processo de derivação, exceto o substantivo, o adjetivo composto. Então, assim, eu trouxe para vocês um exemplo de uma cantiga do Cazuza, cantiga não, canção do Cazuza, né? Exagerado. Então, vamos fazer a leitura aqui. Eu não vou me arriscar a cantar, minha voz não está legal para isso. E também eu sou péssimo cantor. Então vamos lá. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Ó, quase sai o canto aqui quando eu falo, porque é muito bem composto essa letra. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado, adoro um amor inventado. Então vamos lá. Cruel é um adjetivo primitivo. Ele é uma palavra que você pode derivar para crueldade e coisas do tipo. Desenfreada também é um adjetivo para paixão, só que ela deriva do verbo frear. Aí frear você tem desenfrear, que aí você utiliza um prefixo, mais o ada, para transformar um verbo em um adjetivo.
Então aqui ele não existe em forma pura. Diferente do substantivo, que o primitivo e o derivado são normalmente a mesma classe gramatical, quando você deriva, a gente acaba não derivando, não estudando derivação justamente por conta disso. No caso do substantivo, do adjetivo, ele vai vir de outras palavras, muitas vezes verbos ou substantivos. E aí coloca aqui, te trago 1000 rosas roubadas. Roubadas é derivado do verbo roubar. E aí, exagerado. Exagerado vem do verbo exagerar. Jogado, aqui jogado não é adjetivo por quê? Porque isso aqui pressupõe uma, uma locução verbal que é estou jogado aos teus pés, que faz por elipse. E aí, eu sou mesmo exagerado, olha exagerado de novo, adoro um amor inventado, quer dizer, vem do verbo inventar. Perceba que esse ado, ele transforma verbos em adjetivos. Você pode pegar ado, edo ou ido mesmo, nós chamamos isso daqui de formas nominais do verbo. No caso, ela vai ser uma forma nominal na qual você transforma verbos em adjetivos. Por exemplo, se eu pego correr, eu tenho corrida. Se eu pego, por exemplo, um verbo como beber, eu tenho bebida, ou bebido também. Então, essas formas nominais, elas ajudam muito a formar adjetivos. No caso aqui, isso daqui seria o nosso particípio. Se vocês forem lá na conjugação verbal, vocês procurarem por particípios dos verbos, eles vão ser usados para duas coisas. Ou você utiliza esses particípios para formar adjetivos, ou para fazer parte de locução verbal. Em alguns casos, vão formar substantivos também, mas substantivo é mais comum com o infinitivo ou mesmo com o gerúndio. Então, guardem isso, porque as formas nominais, por isso que tem esse nome, forma nominal, porque são formas que se transformam em substantivo ou adjetivo de verbos. Agora, um capítulo especial. No vídeo sobre substantivos eu falei um pouquinho sobre isso, mas eu vou comentar um pouco sobre adjetivos pátrios. Adjetivos pátrios em português, sempre com inicial minúsculo, exceto se for começo de frase, e isso categoriza a nacionalidade ou a região onde a pessoa nasceu, onde a coisa surgiu, enfim. Indica nacionalidade ou pertencimento a algum lugar por ter surgido naquele contexto. Aqui eu vou colocar alguns que são um pouco mais diferentes, mas a maioria dos adjetivos pátrios acontece por derivação. Por exemplo, se eu penso em Paraná, o adjetivo pátrio é paranaense. Se eu penso em Maranhão, eu tenho maranhense. Se eu penso em Amazonas, eu tenho amazonense. Então, é meio fácil da gente derivar isso daí. Aí a gente pensa, por exemplo, em França, eu tenho francês. Alemanha, eu tenho alemão. Itália, eu tenho italiano. Japão, eu tenho japonês. Então, tudo isso aqui é derivativo. Eu vou mostrar os que não são derivativos. Não vou mostrar todos, evidentemente. Eu vou mostrar alguns que eu acho que são mais interessantes. Então, vamos lá. Fluminense é a pessoa que nasceu no estado do Rio de Janeiro. Já o carioca é quem nasceu na cidade. Então nós temos aqui um caso muito legal. O carioca, ele também é fluminense, mas o fluminense não necessariamente ele é carioca. Então quando Machado de Assis escreve um livro com o título Contos Fluminenses, ele está se referindo a contos relativos ao estado do Rio de Janeiro. Paulista é quem nasceu no estado de São Paulo. Já paulistano é aquele que é nascido na cidade de São Paulo. É claro que as cidades no Brasil e no mundo, cada lugar onde você nasce tem nomes. A gente tem nomes para cidades no Brasil. Se não tiver, a gente deriva. Se não tiver casos assim, por exemplo, paulistano é um caso de derivação. Você não coloca o São e você mantém São Paulo, você mantém só o paulistano. O paulista é a mesma coisa. Soteropolitano, que nasceu em Salvador.
no estado, na cidade de Salvador, na Bahia. Ou seja, o todo soteropolitano ele é baiano. Americano, norte-americano e estadunidense, a gente utiliza muito para falar de nascidos nos Estados Unidos. E aqui vai alguns pontos. Aqui vão, na verdade, né, alguns pontos. Primeiro, americano pode se referir também a qualquer parte da América, inclusive América do Sul. Então, muitas vezes as pessoas não gostam muito de utilizar ou não utilizam com muita frequência o termo americano para falar sobre nascidos nos Estados Unidos. Norte-americano é um termo mais comum, porque para nós, falantes do português no Brasil, o norte-americano ele é mais útil para dizer nós estamos falando de norte-americano, estamos falando de pessoas da América do Norte. O problema é que muitas vezes a América do Norte pode ser interpretada como, por exemplo, o México faz parte da América do Norte, Estados Unidos também faz parte da América do Norte e Canadá também faz parte da América do Norte, além do Havaí, também que faz parte da América do Norte. Está errado usar americano ou norte-americano para se referir aos nascidos nos Estados Unidos? Não está. Eu já vou explicar daqui a pouco por quê. O termo que a gente poderia utilizar, que seria menos problemático, é estadunidense. Só que aqui recai em algumas coisas. Primeiro, o Brasil eu acho que é um dos poucos países, e eu acho que o português nesse caso também é uma das pouquíssimas línguas, que tem um termo específico para os nascidos nos Estados Unidos. Na França, em francês é américain, em alemão é americano também, só que eu não vou lembrar o nome agora em alemão. Em próprio inglês mesmo eles falam American. A gente no Brasil conseguiu criar estadunidense, o que eu não vejo nenhum problema de usar, pode usar à vontade, está correto. Quem utiliza normalmente estadunidense utiliza ou por falta de opção, porque já utilizou americano e norte-americano, ou utiliza o estadunidense como uma forma de protesto, o que eu também acho muito válido, para dizer eles não são americanos somos todos nós, inclusive os brasileiros, o que é fato. Então, qualquer um que você escolher está correto, americano, norte-americano e estadunidense. Quando você tem aquela propaganda lá do Open English que fala professores americanos, ele se refere a professores dos Estados Unidos da América. Então, porque no inglês não tem uma palavra que não seja American. Então, cabe a você escolher qual que você vai querer utilizar. Assim como brasileiro, tem duas formas da gente se referir a brasileiro que eu não coloquei aqui. Eu posso falar brasileiro ou posso falar brasiliano. Inclusive, brasiliano é o termo que a maioria das línguas utiliza. Quando você fala Brazilian, Brasilien, em caso de francês, Brazilian, se quiser forçar mais o R, são brasileiros, no caso brasilianos. A gente adotou brasileiro e, pela regra que se dá, esses gentílicos que a gente chama, a gente não deveria chamar brasileiro, sim brasiliano por conta da terminação de Brasil. Assim como você tem Angola, tem o angolano, Brasil tinha que ser brasiliano, mas não rolou. Então a gente tem os dois, brasiliano que a gente quase não usa e brasileiro. Português ou lusitano se referem a nascidos em Portugal ou que vêm de Portugal. Então você tem a Arcádia lusitana. Em Portugal é mais comum usar o termo lusitano, porque tem muito a ver com a história da formação disso, da formação do país e tudo mais. Mas tanto faz como vocês utilizarem. Inclusive vocês podem, quando vocês estiverem escrevendo, intercambiar. E Coimbrão, que é na cidade de Coimbra, em Portugal. Inclusive, em literatura existe uma coisa chamada questão Coimbrã, que é um problema que surgiu lá dos realistas com os românticos em Portugal. Por que existe uma questão Coimbrã? Porque foi um problema que surgiu lá em Coimbra. E a gente também tem simples e composto. E o simples e composto, ele segue regras muito parecidas com a parte de substantivos. Só que agora vamos especificar algumas particularidades aqui sobre como ele funciona. E no outro vídeo sobre flexão, vocês vão perceber que o adjetivo ele fica um pouquinho mais chatinho nesse sentido.
No caso que nós chamamos de simples, não trabalhamos mais com radical, trabalhamos com termos. Então, se um termo compõe esse substantivo, esse adjetivo, nós temos adjetivo simples. Vamos lá. Novas escolhas, o mesmo prazer. Aqui, pegue só o novas, o mesmo aqui ele trabalha com uma outra categoria, que é a de superlativos. A gente vai trabalhar isso no próximo vídeo. Novas é um exemplo de adjetivo simples, ou seja, tem uma só palavra que compõe ela. E aí você tem, como exemplo no próximo slide, na próxima tela, os compostos. Os adjetivos compostos, eles seguem uma regra mais fácil de lembrar que a dos substantivos. Em geral, é só adjetivo, adjetivo. Em geral. E aí você tem dois ou mais termos. É muito difícil ter mais do que dois, embora possível. Quando ele é formado em língua portuguesa, o adjetivo mais adjetivo quase sempre será separado com hífen. É muito mais difícil acontecer o processo de você juntar duas palavras numa só. Não quer dizer que não aconteça, mas é um pouco mais difícil. No substantivo é mais comum. E aí vamos ver aqui o nosso último exemplo, antes de nós finalizarmos a aula sobre adjetivos. Este é um belo vestido azul marinho. Belo, o simples, azul marinho, o composto. Então é isso, turma. É assim que a gente encerra nossa aula básica sobre adjetivos. Essa é a segunda aula de 3 sobre processos de composição morfossintáticos. Na nossa próxima aula, vocês vão ver como a gente deriva isso tudo, como a gente trabalha com isso tudo, como que é o processo de composição disso tudo. Então eu espero vocês na próxima aula, sei lá quando que vai estar online, e dúvidas fiquem à vontade para perguntar.